A temporada 2026 do Remo, a temporada de volta à Série A do futebol brasileiro, ela começa longe de casa. Mas a gente também pode chamar de uma nova casa, tá? A partir do dia 3 de janeiro, o centro de treinamento do Retrô, tá? Na região metropolitana do Recife, vai ser a nova casa do Remo. O Remo vai passar um período de 14 dias, tá? Em Pernambuco, vivendo, morando, treinando dentro desse espaço, dentro desse CT do Retrô, na preparação para o início da temporada. O Remo ele inicia sua jornada em 2026, tá? Disputando um jogo da Copa Grão-Pará contra o Águia de Marabá. Cássio, nesse vídeo a gente vai apresentar aos torcedores do Remo e a quem não conhece a estrutura desse CT do Retrô. Por que o Remo? Porque outras equipes do país, a própria seleção brasileira de base, escolhe esse local para fazer suas preparações. Um CT novo, moderno, com uma ampla estrutura física, tá? Que atrai essas novas equipes, tá? Que precisam de um espaço para desenvolver seu trabalho, às vezes uma maior concentração, ou às vezes não ter à disposição uma estrutura do mesmo nível, que é o caso do Remo nesse início, tá, de transição de volta à primeira divisão do futebol brasileiro. O Baenão passa por reformas e aí o Remo precisou encontrar um lugar para abrigá-lo nesse começo de temporada. Antes da gente detalhar aqui, mostrar vídeos, mostrar alguns slides apresentando esse CT, eu queria que Cássio trouxesse um pouco da história do início da obra, um pouco também desse clube que algumas vezes ele fura a bolha da mídia nacional, mas nem todos sabem exatamente as raízes e, sobretudo, essa estrutura que o CT tem, tá, na cidade de Camaragibe, região metropolitana do Recife. Cássio. Fred, o Retrô é um clube empresa criado em 2016 e o dono, Laércio Guerra, é dono de uma faculdade, no Recife, a Unibra, e com a parte desse recurso, ele conseguiu construir um clube com uma estrutura muito acima da média, na verdade, uma estrutura de alto nível em relação à região, acho que até na escala nacional. E o CT começou a ser construído já em 2016. O Retrô tinha um CT que hoje chama de CT1, que tinha um minicampo, não sei nem se chega a ser dimensões oficiais, mas um minicampo, uma quadra, um CT administrativo, e aí ele começou a fazer esse que a gente vai abordar aqui, esse que o Remo vai fazer o treinamento, que é o CT2, mas vamos chamar de CT do Retrô, porque é o CT com campos oficiais, enfim. Os dados eles foram evoluindo ao longo dos anos. O início da operação desse CT, que fica a 12 quilômetros da Arena Pernambuco, e eu digo essa distância porque o Retrô manda seus jogos, na maioria das vezes, na Arena Pernambuco, e o início da operação foi em 2019, na ocasião com 2 campos oficiais, e os outros em construção. Quando ele evoluiu ali para 2020, ele já estava com uma situação de disputar com o CT do Esporte a recepção da seleção brasileira principal. O Brasil ia iniciar as eliminatórias da Copa do Mundo em 2022 com 2 jogos, contra a Bolívia, que seria na Arena Pernambuco, e contra o Peru, em Lima, seria em março, e a preparação pela distância não seria na Granja Comari, seria em Pernambuco, ou seja, faria todo o treinamento já em Pernambuco para esses 2 jogos, porque, em vez de treinar na Granja Comari, viaja e joga em Pernambuco. Não, o treinamento já seria aqui. E aí a CBF analisou 2 opções. O CT do Retrô, que ainda estava operando, mas ainda não estava no seu estágio final. Acho que hoje está no estágio final. Qualquer coisa a partir de agora seria melhora, mas não algo que falte não falta um módulo do CT do Retrô. Pode ter melhorias, mas ali ainda faltava. No fim das contas, nem o CT do Retrô, nem o CT do Esporte, o que acabou sendo escolhido foi a Ilha do Retiro, porque a CBF, Tite optou por jogadores reclusos no hotel em Boa Viagem e um traslado rápido ali para a Ilha do Retiro para treinar e voltar. E no fim das contas, esse jogo nem aconteceu, porque veio a pandemia e o jogo acabou sendo adiado. Então, a seleção brasileira veio jogar muito tempo depois na Arena Pernambuco pelas eliminatórias, mudou até o adversário, foi o Peru, e o jogo foi de portões fechados. Mas ficou a semente de que a seleção brasileira principal analisou o CT do Retrô para um período de treinamento. Por exemplo, naquela ocasião, não analisou o CT do Náutico, para dar um exemplo, assim, que é um CT enorme também.
No ano seguinte, isso foi em 2020, no ano seguinte, 2021, aí a seleção brasileira sub-18, treinada por Patetucci, que hoje é o treinador do Patetucci, que é o da seleção sub-17 ainda, né? Mas ela era sub-18, uma categoria que nem existe em relação a competições. Ela é uma categoria de transição. Ela pode fazer amistosos, mas não existe o campeonato, a Copa América sub-18. Existe a sub-17 e a sub-20. O sub-18 é quando você começa a treinar pensando daqui a um ano o sub-20, ou seja, você está fazendo o início da base para 1 ou 2 anos estar jogando na categoria sub-20. E aí essa seleção brasileira sub-18, a seleção brasileira de base, ela pode treinar na Granja Comari como a principal, como a masculina, a feminina, mas de vez em quando ela faz alguns giros pelo país, e aí acabou escolhendo esse para fazer no CT do Retrô. Foram 9 dias ali entre fevereiro e março de 2021, treinamentos na seleção do... E eu acho que foi, inclusive, a última vez com a seleção, qualquer ela, de base, masculina, feminina, não me recordo nenhuma outra de lá para cá fazendo isso no Recife. Naquela ocasião, o CT do Retrô já tinha outro campo oficial e já tinha 56 quartos no hotel. Na época, Laércio sempre teve o costume de falar quanto investir no Retrô. Né? Assim, acho que até porque, querendo ou não, faz uma certa propaganda do Retrô. E na época, ali, o número dele ali já era de 35 milhões de reais. O CT do Sport, naquele mesmo momento, até para dizer quando eles disputaram ali, para ver quem receberia a seleção brasileira, o Sport tinha investido 21. Comprou o CT lá e juntando os investimentos ao longo dos anos até 2020, o Sport investido 21 milhões. Então, o Retrô já tem investido mais. Uma matéria mais recente, até feita do GE, uma atualização que a própria direção do Retrô passou, até o terreno cresceu. Eram 10 hectares, hoje está em 16 hectares. O número de campos, todos os campos oficiais já estão prontos, são 5 campos oficiais. Aí o Retrô começou a fazer outros mini-campos. Ao todo tem 9 campos o CT do Retrô, sendo 4 de dimensões não oficiais e 5 de dimensões oficiais. Tem um auditório para 1.000 pessoas. O alojamento, que ele chama de hotel, o hotel do Retrô, subiu de 56 para 64 quartos. E aí tem todo o que a gente vai ver mais imagens à frente, ou seja, e o investimento total, não sei se juntando a aquisição de terreno, já que aparentemente o terreno aumentou, falava em 10, hoje fala em 16 hectares, mas certamente a estrutura aumentou, a estrutura física certamente aumentou, e o último número divulgado pelo clube já estava em 60 milhões de reais desse investimento. Então, o Retrô acabou sendo, além de ter todas as categorias de base do clube, acabou começando a receber muitas competições de base que o próprio Retrô organiza, tem a Aldeia Cup, que tem adversários nacionais, adversários internacionais, realiza todos os anos. Em 2025, das 4 categorias de base do Pernambucano, 3 foram decididas nesse campo. Essa imagem que a gente está vendo é o campo principal do CT do Retrô, que ele tem uma estrutura, inclusive, de transmissão. Porque quando faz todos os outros podem ter competições, mas está sendo transmitido. Geralmente é nesse aí, que é esse que a gente está vendo na tela. E o Sub-13, o Sub-15 e o Sub-17 foram decididos lá. O único que não foi o Sub-20. E só não foi porque Santa e Náutico queriam torcida e aí levaram para a Arena Pernambuco para ter torcida do Náutico. Foi uma final, foi um clássico das emoções. Porque senão poderia ter sido aí também. E aí o que é que aconteceu? Nessa evolução, outros clubes de outros estados, mesmo tendo seus espaços, tendo suas estruturas, passaram a fazer pré-temporada no CT do Retrô. Eu acho que o primeiro, fora de Pernambuco, acho que foi o América de Natal. Além de 2020, já teve 2023, teve interesse. Isso no passado, eu acho que tu vai lembrar, Fred. Quando os clubes de Pernambuco não tinham CT, o Náutico já tinha o terreno do CT, só que o CT do Náutico também era muito... Tipo, tinha um terreno, mas não tinha o CT. Era muito comum, a preparação para o Pernambucano do Santa vai ser em Bonito. Não sei se você lembra disso. A preparação vai ser em Madre... Lembro. Brejo da Justamente Madre para você poder ter o grupo mais junto, né? Você realmente fazer um trabalho de pré-temporada. Ficava no Hotel Fazenda e tinha um campo da cidade. Meio que nessa lógica, aí outros clubes começaram a fazer. O América de Natal fez isso, o Amazonas está fazendo isso, e agora o Remo é o primeiro de Série A a fazer isso. Porque isso. O Sport estava na Série A, mas o Sport tem os dele, então não fez. Mas assim, se não tiver passando batido, Fred, essa é a primeira vez que um clube da Série A do Campeonato Brasileiro faz a sua pré-temporada no CT do Retrô, o que mostra assim, mais um passo da estrutura do clube empresa de Camaragibe. Né? É isso, Cássio. Quando o Cássio fala que o Amazonas está fazendo, é porque antes do Retrô, ou antes do Remo, que começa no dia 3 de janeiro, o Amazonas, nessa reta final de 2025, tá, já começou a preparação. Então, no momento que a gente está gravando esse vídeo, no dia que o Remo fez esse anúncio, o Amazonas já estava dentro do seu período de trabalho no CT do Retrô. Tá? A gente vai assistir agora um vídeo rapidinho, de 1 minuto, que sobrevoa, Cássio,
a estrutura principal do CT e mostra os 5 campos de trabalho. Tá? E, Cássio, eu diria que, além dos 5 campos, o horizonte completamente verde situa o contexto de onde esse CT está inserido, né? Isso. A aldeia, a gente está vendo aí, isso não é no nível do mar, não, tá? Isso é mais alto. O Recife é plano e tem os morros, muitos morros que dão uma volta na cidade. E essa região aldeia já é depois disso, quando começa a ter uma subidinha, uma leve subida, ainda dentro da região metropolitana, né? Vai perto do limite, e depois vem Palmares, que já é fora. Então, é um clima ameno, tem muito verde, assim, não tem edifícios ainda nessa região, tem muitos condomínios, assim, muitos condomínios. Celso mora por aí. Detalhe, Celso mora depois do CT do Retrô, só para a gente tá vendo. Quando você está em Camaragibe, você pega a estrada de aldeia, você começa a subir, assim, chega a bater, Celso até já disse, 20 graus, que para o Recife assim, é como se fosse, meu irmão, muito frio, 19, 20 graus, mas tipo, não bate aqui no nível do mar não, mas nessa região chega a isso, e esse CT do Retrô fica numa área dessa forma, Fred. Realmente, esse verde não é o drone forçando o ângulo, não. E aí a gente passa pelos campos, Cássio, com destaque, né, para o campo, que é o que você destacou, que é o campo que você tem a possibilidade de transmissões, tá? Os 5 campos que a gente está vendo, ali ao fundo a gente vê os minicampos. O Retrô costuma alugar para que empresas façam eventos. Atrás desses minicampos tem uma espécie de um centro de convenções, um salão, tá? Tem um centro de convenções para 1.000 pessoas. Isso. A gente vai mostrar um pouquinho, tá, desse outro lado estrutural para além dos campos do CT do Retrô, tá? A gente segue aí a segunda viagem, tá? Sobrevoando essa casa do Remo. Pronto. Em 2026. Tá, o campo principal, esse do alto ali. Você vê até e atrás do campo, a estrutura, a construção do hotel. Tá? Isso, o hotel exatamente. Fica ali atrás. E é o que eu ia destacar. Campo. Essa característica os clubes realmente ficam aí. Isso. No Pernambucano já está tendo casos de times do interior, Fred, porque tem que ficar hospedado aqui no Recife em algum lugar. Então, meio Sim. que o Retrô acaba fazendo a parceria e desses clubes acabam ficando no CT do Retrô. E aqui, Cássio, a gente tem uma visão aérea, tá? Para que as pessoas que estavam vendo entendam que quando a gente fala que fica literalmente no meio do mato, é realmente dentro de uma área verde da região metropolitana do Recife, né, Cássio? Completamente no meio do mato ali em Aldeia. Seria o resquício de Mata Atlântica ainda que resta aqui um pouquinho. Que esse verde dure mais um pouco aí. Isso. Tá. E aí a gente tem um outro slide aqui. Aqui você mostra o quão verde é o local que o CT está inserido. E esse segundo mapa, tá, traz a distância. Veja que toda a ocupação, Cássio, da região metropolitana do Recife fica muito mais próxima do litoral, né? O Recife, ele é ocupado do litoral para dentro, e na região do CT do Retrô, tá? Na região da sede do Retrô, como você falou, é uma região mais alta aqui da região metropolitana, uma região de, abre aspas, né, montanhosa. É alta, pequena, não é tanto, é alta para o padrão recifense. Exatamente. Mas agora, mostra a distância considerável. Isso aí dá mais ou menos 1 hora, viu, Cássio? Sem trânsito. Sem trânsito mesmo. Os caras ficam lá, né? Mas aí os caras ficam lá e não vão ter esse problema. E para quem não conhece o Recife, nessa imagem que a gente está vendo, tem Recife, tem Olinda ali também. Não tem Boa Viagem nessa imagem. É isso que eu ia dizer. Mas é isso que eu ia dizer. A gente não tá, para quem não conhece, a gente não tem Boa Viagem aí. O aeroporto que fica na Zona Sul, fica em Boa Viagem, ele está seria abaixo dessa imagem para a galera ter uma noção assim da distância. Onde tem ali um verdinho na tela ali, o Parque da Jaqueira. Aí, se você pega, só para imaginar para quem é de fora, o estádio do Santos e do Náutico estaria um pouco ali no alto dessa imagem e o estádio Sport um pouco abaixo. Os 3 estádios são centrais e o do Retrô bem afastado, já no limite da região metropolitana. E aí, agora sim, Cássio, a gente vai detalhar um pouco da estrutura, tá? Cássio já fez uma apresentação geral, mas a gente detalha agora com números, tá?
Essa estrutura são 5 campos oficiais, tá? E mais 4 minicampos. A gente naquele vídeo já detalhou, né, essa parte técnica que o CT oferece. Aqui algumas outras fotos, detalhe para esses camarotes, Cássio, que muitas vezes é bom para que o treinador, sua equipe possam fazer a análise do alto, qualquer vídeo, qualquer preparação mais específica. Né, Dessas campo. 3 fotos, a da direita, ela é do CT1. É o mini do raiz, né? Isso. É o início de tudo, mas não é no terreno do CT. Ou seja, ali é a ideia do retrô parte desse campo. Aí esses. Detalhe, que fica em aldeia também, tá? Assim, Fica próximo. Fica próximo. E como o Fred falou, aí tem um camarote, porque as direções ficam, assim, enfim, você pode receber a delegação inteira. Detalhe, mais de uma delegação se brincar, né? Isso. Aí aqui, Cássio, a gente tem o hotel, tá? Com 64 suítes triplas, tá? Um belo hotel, né, que o Retrô conseguiu construir, e é essa estrutura do hotel que permite que o Remo, por exemplo, venha passar 14 dias não adiantava campo, não. Sem isso aí trancado não teria... aí dentro, isso. Trancadíssimos aí Sem dentro. Sem isso aí, tá? dificilmente teria o Remo, teria o Amazonas, teria o América Natal, teria Exatamente. A Seleção Brasileira. Até porque é completamente distante da estrutura principal de hotelaria, claro, aqui do Recife, né? Aqui, ó, então, pode botar aquela foto só rapidinho? Posso. Se você reparar, tem uma estrutura ali meio amarela, meio roxa, é justamente aquela área dos camarotes. O hotel ele fica exatamente atrás do que a gente chama de campo principal, onde pode ter a transmissão. Sim. É exatamente o primeiro campo ali. Aqui um detalhe de dentro do hotel, né? Uma piscina de lazer aí para os jogadores, para a comissão técnica. E aqui a gente mostra outro tipo de piscina, que é a piscina de recuperação, tá? De fisioterapia. Aquela piscina anterior que a gente viu é a piscina de lazer. Essa piscina aí já integra área de recreação. Aqui é recuperação, tá? Aqui já é uma outra característica que esse CT também oferece, assim como a de preparação física. Aí você pode ver ao fundo a academia, essa área aqui com mesa, né, e também para um trabalho funcional. É uma estrutura muito completa, tá? Podem ter certeza que não é por acaso que o Remo vai sair de Belém até o Recife para passar 14 dias. É de fato um lugar que ele vai ter tudo o que precisa para que o Carlos Osório inicie o seu trabalho, tá? Depois da preparação a gente mostra um auditório, tá? Isso aí vai ser importante para entrevistas coletivas, tá? Próprias palestras, né, que o treinador, que o presidente, que gestor de futebol possam fazer para o elenco, mas também para receber imprensa, tá? Para questões oficiais que o Remo tenha durante esse período. A gente tem esse auditório e além do auditório tem o salão de eventos, que é o centro de convenções, né? Essa parte aí estruturada, que é muito mais utilizada para eventos corporativos. Não sei se o Remo vai fazer qualquer ação, se vai ter alguma ação de marketing, por exemplo, eu acredito que não, mas tem essa estrutura aí à disposição, tá? E estrutura de diversão. Aquela piscina é no hotel, tá? Aqui é dentro do CT, você tem aí, totó, não sei se chama totó em todas as cidades, eu sei que no Sudeste chama pebolim, né? Não sei se no Pará é totó ou pebolim, mas aqui é totó. Achei lindíssimo esse totó transparente, por sinal, nunca tinha visto. Achei fantástico esse totózinho transparente. Tem o xadrez ali, viu, Cássio? Vamos ver se a turma se aventura no velho xadrez. No velho xadrez é complicado, tá? Eu joguei algumas vezes. A missão ali é diferente. O ginásio, tá? Que é que dá o suporte. É do CT1. Que é do CT1, dá o suporte. Se, por exemplo, pegou um dia de chuva ou o treinador aí tem quiser muita fazer coisa de escola também. CT1. Muito evento escolar, assim, recebe, como você falou, deve alugar espaço para caramba, seja para jogos internos de colégio, para os minicampos, para eventos corporativos, enfim. Tem que fazer a roda girar. É isso, Cássio. Depois de apresentar aqui o CT do Retrô, que vai ser a Casa do Remo em 2026, você pediu para que os torcedores do Remo que tivessem assistido o vídeo em que a gente analisa a contratação de Osório dessem a opinião dele, tá?
E muitas pessoas, Cássio, deram as opiniões, tá? São 59 comentários. Eu vou ler alguns aqui, tá? Eu vou ler alguns aqui. Umbreon, no 84. O trabalho de Osório é uma incógnita, mas gostei da tentativa do clube de fazer algo diferente, tá? CGS. Entendo que o Remo tem muita dificuldade no mercado nacional. Possivelmente a aposta é em um mercado internacional, exatamente dos países amazônicos, né? Ele faz essa relação da característica da Colômbia de ser também um país amazônico. E aí contornando as objeções de jogadores brasileiros, tá? Zera Play, tá? Ele diz o seguinte: o Remo subiu lúcido demais. Além de não fazer um contrato de obrigatoriedade de renovação em caso de acesso, algo que acho ridículo que os clubes façam, nesse caso, em relação a Guto, né? Sabe que Guto não é treinador de Série A e não renovou, tá? Não teve aí aquela consideração que muitos têm e muitas vezes se prejudicam realmente, tá? Sávio Pinho dos Reis, aposta grande. Sai das mesmices, sai da mesmice dos mesmos técnicos de sempre, tá? Gabriel Serrão diz: eu apoio Osório. É o Remo tentando algo inesperado. E aí ele questiona: até onde podemos ir? Eu acho que está cedo demais para a gente ter essa resposta, tá? Felipe Botelho, ele diz o seguinte, Cássio: o Remo já estava sondando Osório desde o dia 10, o que anima pelo fato da informação não ter vazado. Dá esperança para que negociações com os jogadores estejam sendo feitas e não tenham vazado também. Por isso, as poucas confirmações, na verdade, até que nenhuma confirmação, basicamente, até o momento. Mais do que a contratação de Osório, o que preocupa é o tempo perdido para o acerto com o treinador e o início tão precoce da Série A. Nós, torcedores, precisaremos de muita paciência nesse início de trabalho, pelo pouco tempo de preparação. Em relação ao técnico em si, ele tem alto potencial. Resta saber como ele vai se comportar nesse grande desafio e se ele consegue entender a posição que o clube está buscando se estabilizar na primeira divisão após uma ascensão tão rápida. Tá? Ele encerra dizendo que confia no projeto do clube e está sendo de forma responsável, sem vender o almoço para comprar o jantar. Eu diria que a maioria dos comentários seguem essa linha de aprovação, né, Cássio? E a gente falou, o título do nosso vídeo, a manchete do nosso vídeo, da nossa thumb, é essas duas faces de Osório. Existem duas formas de interpretar. Eu fiquei muito dividido, você ficou muito dividido, e a gente não tinha o termômetro da torcida do Remo, e nesse vídeo, tá, a gente conseguiu ter um termômetro, e eu estava desconfiado que realmente o termômetro seria de aprovação, já que a gente ficou um pouco dividido se o Remo teria caído numa tentação, né, de ter um carimbo de Série A, uma grife, algo parecido, que o que restou do mercado de treinadores brasileiros não tinha pelo preço que o Remo podia pagar. Porque você tinha Renato Gaúcho, Cuca, né, esses nomes mais pesados, mas certamente nas negociações financeiras, ou não, pode ter sido uma escolha desde o começo, né, Cássio? Pode. Eu acho que havia um caminho mais... Tem uma aposta, assim, o Remo não foi na mesmice, mas ao mesmo tempo, porque a gente já... O Remo está voltando depois de muito tempo, ainda que venha mostrando lastro financeiro, mas o Remo está voltando depois de muito tempo na primeira divisão. Obviamente tem uma direção capaz para, enfim, entender o futebol da melhor forma possível, mas assim, o sair da mesmice numa largada não é assim, não é uma garantia tão grande. Assim, muita gente pode estar falando, pô, eu seria mais pragmático. Deixa assim, estava tentando buscar uma palavra, eu seria mais pragmático. Eu acho que a Osório não tem essa função. Me parece muito mais algo que tem que dar certo logo para acontecer. Então, assim, na situação do Remo, que é o clube que inclusive rodou bastante o gráfico, vai dar 3 voltas três voltas assim absurdas de viagem que vai fazer durante o campeonato. Acho que é 3, não sei se estou exagerando, seriam 3 voltas na Terra, alguma coisa. É uma cavalice assim de viagem. 2 ou 3 voltas, que o Remo vai fazer no campeonato. Mas é quase o dobro do segundo time que mais viaja. Isso. Eu seria mais pragmático. Só isso. Essa é a minha linha, mas enfim.
A torcida do Remo, eu tinha lido parte dos comentários também, Fred trouxe alguns aqui, e eu tinha já tido essa sensação de aprovação. Mas nem todo mundo, tá, Cássio? Tem não, mas já, sim, nem todo mundo, mas não é unanimidade, não. Mas, assim, mas a maioria que a sensação que eu li, pelo menos eu li bastante, eu vi muito mais aprovação. Não precisa ser todo mundo, mas a sensação é de aprovação. E sim, eu só falei nem todo mundo, porque eu ia ler alguns agora que dão ao outro lado, tá? E se tiver algum, eu tô falando, galera, antes de saber, eu não vi, não. Fred é que selecionou. Eu não vi nenhum crítico mais incisivo. Não, eu vi no máximo ressalvas. Também. Eu vi no máximo ressalvas. Vitor Miranda, tá? Como remista, eu até entendi como positiva a tentativa de sair do lugar comum. Mas, pessoalmente, acho o estilo pouco compatível com o perfil do campeonato que vamos jogar. Na briga contra o rebaixamento, acredito que é mais necessário ser pragmático. Tá? Além disso, me lembro que ele mudava demais o time do São Paulo. E para um time que provavelmente não terá um elenco tão forte como o nosso, esse é um ponto que dificulta ainda mais o cenário. De qualquer forma, vou torcer para dar certo e o time funcionar bem. Tá? E ele manda aí saudações azulinas. Tá? De fato, eu concordo bastante com a visão dele. Eu sou até mais próximo da visão, tá, de Vitor, de que, assim, foi interessante sair da caixinha, foi interessante dar quase que uma segunda chance para a carreira de Osório, né, que já está aí pelo menos há 10 anos longe. Não, vamos considerar a Copa do Mundo, que ele foi bem com o México, né, em 2018. Está aí há 7 anos, né, de uma curva mais negativa de resultados, né, e de mercado, mas longe de ser um nome que a gente já tem críticas prévias, tá? Não é como quando o Remo contratou o agora quase inominável Antônio Oliveira, né? O Remo, ali a gente se revoltou quando o Remo deu uma chance para Antônio Oliveira. Não é nem de perto o caso. Não há paralelo agora com isso. Não é nem de perto o caso com o Osório. Acho que foi agora é treinador. Uma linha, exatamente, uma linha possível, tá? Que o Remo escolheu, tá? Dessa forma a gente fecha o nosso vídeo. Vocês perceberam que a gente não gravou no estúdio, né? Nessa sexta-feira a gente resolveu dar uma folga, tá? Para nós mesmos, para nossa equipe, mas gravamos dos estúdios móveis, digamos assim, do 45 minutos, que na verdade são as nossas casas, tá? Eu estou na minha casa, Cássio está na casa dele, tá? Gabriel Costa, que é diretor e editor desse vídeo, também está em sua casa. Os novos tempos nos permitem isso. No caso do 45 minutos, também os novos e velhos tempos, já que até pouquíssimo tempo a gente estava concentrando nossa produção sempre de forma remota, tá? Mas pode ter certeza que o próximo vídeo que você vai ver sobre o Remo, já estaremos dentro da nossa casinha, dentro do nosso estúdio, prontos, tá? Para manter a atualização de todo o mercado que o Remo vai começar a fazer agora. Só um detalhe importante, tá, Cássio, para fechar esse vídeo. Percebam que o Remo, ele chega no CT do Retrô dia 3 e sai dia 17. Algumas pessoas podem estranhar, tá? Porque os campeonatos estaduais começam dia 11. Mas o Campeonato Paraense só começa dia 24. Né? Ficou muito distante do resto do país e começa 4 dias antes da Série A. Osório basicamente não vai ter muito tempo para testar o seu time antes da Série A. Vai ter ali aquela Copa Grão-Pará, o jogo contra o Águia de Marabá pela Copa Grão-Pará. Mas Campeonato Paraense só dia 24 e aí logo depois, dias depois, o Remo vai estar jogando já a Série A. Ou seja, daqui do Recife vai sair o Remo basicamente pronto para a estreia do Brasileiro, tá? Se continuar montando, o cara desembarca no aeroporto dos Guararapes. Isso, perfeito, Cássio. E contem com a gente, tá? Por essa, ninguém esperava, né, Cássio? Que de uma hora para outra, nós aqui do 45 Minutos, que começamos a abraçar o Remo em 2025, teremos o Remo aqui entre nós. Já pensasse. Tá? O jogo virou. O Remo estará aqui entre nós. O Remo que veio para cá. A gente vai poder fazer entrevistas aí com dirigentes, presidentes, jogadores. O próprio Osório já está no nosso radar. Então podem esperar aí que em janeiro, certamente, tá?
Não vou dizer que o Remo irá até o nosso encontro no estúdio, pela distância, mas nós devemos ir até o CT do Retrô, organizar uma entrevista com o Osório e fazer esse trabalho, já que vocês nos abraçaram nessa temporada de 2025, a gente está devolvendo esse abraço da melhor forma que a gente pode fazer, que é com o nosso conteúdo, tá? Com a nossa dedicação. Agradeço mais uma vez a cada um de vocês que atravessou esse vídeo com a gente. Espero que a gente tenha ajudado a conhecer um pouquinho dessa Casa do Remo durante 14 dias em janeiro, tá? A gente fecha esse vídeo convidando vocês a se inscrever no nosso clube de membros. É muito importante para o nosso projeto, tá? Se você puder dar essa força para a gente, vai fazer uma diferença enorme, porque o 45 Minutos investe em qualidade, investe em editor, investe em diretor, tem profissionais específicos para cada função. A gente realmente tenta fazer tudo da forma mais profissional e mais cuidadosa possível. Se você tiver com a grana curta, ou se não gostar da gente o suficiente para dar essa força, esse incentivo regular aqui ao nosso canal, você também pode ajudar de formas bem rápidas e simples, como curtir esse programa, deixar seu comentário, se inscrever no canal, ativar as notificações e espalhar nossa palavra, tá? Se tem um grupo de WhatsApp com torcedores do Remo, com amigos, com amigas, família, recomenda nosso vídeo se você gostou, se você aprovou, tá? Dá essa moral aí pra gente. Grande abraço a todos, nos encontramos todos os dias no nosso feed. Fiquem atualizando ou recebam as notificações que tem sempre vídeo novo no canal. Abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.